Eu vou contar um pouco. Nunca contei muito da minha história, eu não gosto muito de falar de aspectos pessoais meus, mas assim, eu venho de uma família, da parte do meu pai, são negros, descendentes de escravos, minha avó era analfabeta. A minha mãe vem de ascendência europeia, mas meu avô veio fugido da Segunda Guerra Mundial, miserável, quebrado depois que a Itália perdeu a guerra junto com os nazistas para os Estados Unidos e para os aliados. Então, por incrível que pareça, meus antepassados diretos eram quase todos de direita, Carlito, por conta da mídia e da formação cultural do Sudeste. Eram malufistas, eram pessoas de direita, pobres. Meu pai virou classe média, foi um dos primeiros da família a fazer faculdade, e eu fui o primeiro neto da minha avó analfabeta a entrar na USP. Não tem quase ninguém da minha família na USP. Eu entrei e fiz duas graduações. Eu fiz jornalismo na Casper, que é privada, e fiz filosofia na USP. Eu sei que eu faço parte de uma elite, e eu podia simplesmente apagar esse passado histórico que eu tenho na minha família e fingir que eu sou um branco. Numa boa, e seria aceito. Essa é a diferença. Entende qual é a loucura? Então, mas essa é a resposta linda do Flávio Dino, e eu tenho muita esperança com o Flávio Dino, com todos os erros que Flávio Dino já teve na sua carreira política, já como qualquer tudo, mas eu tenho muita esperança dele no ministério por conta de uma frase dele maravilhosa, que e ele responde sorridente, mas é claro, alguém que com aquela barriga, é óbvio que não tem motivos para ficar triste, está comendo bem. A questão, alguém disse para ele sobre ser comunista de iPhone. Ele falou assim, claro, eu amo tecnologia. A questão é que nós queremos que ela seja para todos. Para todos, exato. Não que seja para um ou outro. E isso é muito bom. É claro que Mark Zuckerberg vai fazer as merdas que está fazendo, porque ele é o Mark Zuckerberg. A gente vai ter uma rede social honesta para todos quando a gente tiver o Karl Marx Zuckerberg. Exatamente. Mas aí é uma coisa no campo da utopia. Agora, antes do Pedro ler a matéria e a gente encerrar, a gente passou 1 hora de política, mas a gente passou 1h30, vocês ferraram o meu jantar. Não, mas deixa eu só responder. Deixa eu só responder a Dina aqui, Pedro e Gustavo. Mas é porque eu preciso complementar a pergunta. Pode complementar. E dizer o seguinte, que quando a gente tem o Carlito, Pedro, não é sempre que ele está aqui. Ele criou um canal com você em que ele, apesar do discurso comunista dele, ele te explora. Não é só você que trabalha aqui. Não explora, não. Então, explora essa mão de obra e que fique claro, e fique a denúncia. Eu sou aquela voz dos tempos modernos que aparece na televisão pro Pedro Zambada para dizer o horário que ele tem de trabalhar e o horário que ele tem de ir para casa. Só para responder aqui esse comentário aqui da Diná. Mas antes desse comentário, por favor, pode falar, eu preciso saber o seguinte, aqui tem a terceira parte da pergunta, e como eu sei do déficit de atenção, você esqueceu. Que é o seguinte, temos esperança, você acha que vamos reduzir este ódio a partir dos primeiros momentos, quando o governo Lula se instalar, Lula começar a governar? Há essa possibilidade física, newtoniana, de que tudo que se expande vai para os extremos e depois se contrai numa... Há essa possibilidade? Você enxerga isso? A gente pode ter essa esperança de pensar, se esses babacas estão fazendo essa merda toda, tem esse índio fake aí que nenhuma associação indígena, diga-se de passagem, reconheceu esse cara que está nos atos antidemocráticos, que, aliás, ele é por si só uma contradição, ele é indígena, cacique, pajé, dono de cabaré, pastor evangélico, candidato político. Então, assim, dono de cabaré, traficante, ele é tudo. Ele é dono de cabaré. Inclusive laranja. E sommelier de pitu, que só tem um tipo, mas ele é sommelier de pitu. Então, assim, há esperança da gente voltar e ficar com menos ódio e disso tudo? Eu acho que há esperança, porque eu acredito e eu preciso também acreditar nisso, que o Partido dos Trabalhadores entenda qual foi o maior erro deles durante o período que governou o Brasil.
que foi não fazer esse trabalho de formação da base, lá na periferia, lá nos rincões do Brasil, porque como a gente escuta toda vez que a gente vê algum tipo de entrevista sendo vinculado, o Meteoro fez até um vídeo recente falando sobre isso, em uma pesquisa feita em algumas comunidades do Brasil, ao ser perguntado aos moradores a que eles atribuem a evolução da vida deles, financeira ou educacional, eles atribuem a Deus. Né? Eles não atribuem, por exemplo, a um trabalho talvez de reparação social, de redistribuição de renda, porque a culpa é do próprio governo. O trabalho que a gente fez nesses 4 anos aqui nas redes, eu estou desde 2015, mas nos últimos 4 anos em especial, é o trabalho que precisa virar programa de governo. Não essa questão de mídia digital, no que eu estou tentando me referir, mas a formação política. A gente precisa ter seminário de formação política nas periferias, para a população carente. Os alunos precisam ter contato com política nas escolas de novo, porque a gente precisa lembrar que o governo Bolsonaro tentou tirar das grades ali disciplinas como História, Geografia e Filosofia. Então, eu acredito que sim, existe essa possibilidade de a gente realmente ter essa progressão, até porque o nome que provavelmente assumirá a pasta do desenvolvimento social será o nosso queridíssimo amigo Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, perdão. Será o Silvio Almeida. A gente estava, inclusive, conversando antes de ontem. Ele entrou em contato comigo para conversar sobre algumas coisas que eu não posso falar aqui publicamente, mas ele provavelmente assumirá a pasta, como a gente tem visto publicamente, e eu acredito que pelo trabalho que ele tem, pelo conhecimento que ele tem, o próprio trabalho que a ministra Margarete vai fazer também, que tem sido muito atacada por parte da elite que tem dentro da esquerda, que acha que o ministro da Cultura não pode ser artista. Eu acho que isso é uma pouca inteligência, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas atacaram o Gilberto Gil da mesma forma também. Né? O Gilberto Gil foi um dos melhores ministros da Cultura que a gente teve em todos os tempos. Pois é. Todos os governos. Então, assim, essa é uma bobagem, né? Agora, gente, só que, claro, Margarete vai sofrer muito mais, porque não só... Mulher e negra. Mulher preta, nordestina, de religião de matriz africana... Preta. Exatamente. Pode escrever. Então vai sofrer, mas... Eu acredito, Pedro, que vai... Pode falar, Pedro. Não, deixa eu falar uma coisa. Eu realmente estou muito fodido de horário. Não, você vai encerrar. Pode encerrar. Deixa eu só responder essa pergunta da Diná, porque a gente já passou do tempo, realmente, né? Só para respeitar. Eu acredito, Gustavo, que vai ter sim essa melhoria, né? Tenho fé nisso. E respondendo a pergunta da Diná, é porque, como o Pedro falou, Diná, eu não conto muito minha história aqui, mas lá no Historiador já contei algumas vezes. A minha vida... era de manhã, às vezes, não ter café para tomar em casa, eu comia farinha dentro do café. É meu pai e minha mãe sair na rua para vender artesanato ou pedir ajuda na casa de alguém para comer, porque a gente não tinha comida. Eu nem tinha expectativa de fazer universidade. Tanto que eu me formei em 2005, ingressei na universidade em 2006, não pude pagar, saí e só voltei de novo em 2011 através do programa do governo. Então, para mim, nunca foi uma possibilidade de fazer universidade. Só passou a ser a partir dos programas do governo. Então, assim, talvez como a gente resume muito por causa do tempo que a gente tem, a gente não consegue colocar as nossas histórias todas. E a história do Carlito lembra muito a do meu pai. O Carlito é a pessoa que ascende para a classe média. Eu tô me cuidando, eu tô me vacinando para não ser o filho desgraçado que vai achar que é elite. E eu não sou elite. Eu não vim desse meio. É essa questão. Essa é a luta, eu acho. E a gente, felizmente, tem amigos também que são da elite. Acho que o Gustavo talvez seja melhor de vida aí, mas pessoas que conseguem ter consciência social de entender. O Gustavo é o nosso amigo rico que a gente aceita na nossa cota. É o nosso amigo rico com consciência de classe. A gente aceita o Gustavo. Eu venho aqui falar de comunismo, socialismo, vestindo Gucci, Exato. Um anel de ouro e diamante. Então, assim, eu sou um grande foda-se para todo e qualquer padrão que se pensa sobre isso. Agora, a verdade é o seguinte, o grande resumo da história toda, e que fique claro para você que está me assistindo, porque aqui é um papo entre amigos, mas todo o motivo disso aqui é que você tem argumentos para que você que está assistindo converse com seus amigos. E o que você precisa falar com seus amigos e falar na sua comunidade, na sua igreja, na sua escola, com as pessoas que estão ao seu redor, é sobre a importância de se ter consciência de classe, entender de onde você veio, quem é você, porque o seu momento financeiro, o seu crescer financeiro, não é quem você é.
Você é a história da sua família. Você é a história dos ancestrais que lutaram para que você pudesse chegar aonde você está, para que você pudesse questionar, para que você pudesse até ter a liberdade de, eventualmente, virar um imbecil bolsonarista de frente de quartel. Exatamente. Entendeu? A liberdade de ser imbecil tá provada com esse bando que tá na rua, inclusive de ser criminoso nesse meio de caminho. E teve muito sangue e muita dor para que as pessoas tivessem até liberdade para isso. É um retrocesso. E eu nunca imaginei que o Lamarck estaria tão certo, porque o Lamarck diz que aquilo que você usa desenvolve e aquilo que não usa atrofia. Como os bolsonaristas não têm usado muito cérebro, o Lamarck está certo. E é o seguinte, mais uma vez, você tem a liberdade de ser imbecil, mas você vai encontrar gente do outro lado e a gente não é muito legal não, tá? A gente é bem chatinho. Não, e eu estou dizendo aqui... Não, mantém essa tela de 3 que eu gostei, que é bonito. Você gostou? Globo News, vamos lá. Ó, presta atenção aqui. E como disse o Pedro, você vai encontrar gente do outro lado que não vai concordar muito e a gente não tá... Não vai ser abraço, vai te meter na cadeia. Eu tô com zero. Eu já tive mais paciência. Já tive muito mais paciência. Agora eu tô com zero paciência. Principalmente agora que eu voltei a fazer shows e que eu vi que o meu público está muito selecionado. É um público que... Felicidade, hein? Então, assim, valeu a pena toda a dor, todo o sofrimento, porque ele se selecionou. Então, assim, estou cagando para você que é imbecil, burro e está em frente do cartel. Eu não tenho paciência para você.